E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Bom dia aí, né? Boa noite aí, dependendo do horário aí que vocês estiverem assistindo o vídeo. Meu nome é Bruno Assis, sou consultor Rinode. Aí estão os meus contatos. Falo aqui de Brasília. Tá meu contato aí, esse contato telefone 61 981 41 8389. Aí tá meu contato também no Facebook, pode me chamar aí a qualquer hora, estou à disposição aí para melhor atendê-los. Então vou falar um pouco aí dos 10 passos aí para ter sucesso aí na Rinode. Vou tentar ser bem abrangente e bem rápido, para não tomar muito aí o tempo de vocês, né? Então vamos lá, esses aí são os 10 passos aí que a empresa toma aí por essenciais aí. Vamos aí compreender um pouco mais aí do que é a empresa, né? Então, o primeiro passo, né, que toda pessoa, né, ingressante aí no sistema Rinode tem que entender e tem que fazer é estar conectado ao sistema. Esse é o passo primordial, porque como uma brasa, né, fora, né, das demais brasas aí, pensando elas incandescentes, o que acontece com ela? Esfria, vai esfriando, esfriando, até que perde o calor. E aí, perdendo o calor, o que acontece? Ela está desplugada, né? Então, nós aí, plugado ao sistema, o que acontece? Nós estamos com as outras brasas, né? Então, estamos aquecido e aquecendo. Então, esse aí é o principal princípio aí, né, do próprio sistema aí, do marketing multinível. Nós temos que estar conectado aí ao próprio sistema, inclusive para um dando força ao outro, né, frente aí às próprias adversidades, né? Então aí, ó, imagine se você pudesse trilhar o caminho exato aí para o sucesso, sem perder tempo, dinheiro e energia. Seria incrível, certo? Mas será que é tão fácil assim? Mas nós temos o que? O SETA, né? Então esse é o sistema desenvolvido para a empresa, para que o que? Para oferecer, né, a todos os integrantes aí, já consultores e os que pretendem ser consultores, um sistema de quê? De treinamento específico para a nossa atuação comercial, né? Então é um sistema baseado em 3 pilares: ler, ouvir e praticar. Sem esses pilares não tem como a gente alcançar aí um patamar aí elevado, né, dentro da empresa e logicamente aí dentro do nosso próprio negócio, né, que é o marketing multinível. Então você deve sempre ler os livros, ouvir e assistir todos os vídeos e áudios indicados pelo sistema e participar dos eventos, né, tais como treinamento, conferência, reunião caseira, reuniões abertas, né, TPS, né, o Set Experience, seminários e convenções. Nós temos que estar plugado ao sistema, né? Tudo que o sistema nos proporciona, né, logicamente foi dado por alguém, né, que já está bem mais tempo que a nós, né, na empresa. Então nós temos que nos curvar perante isso, né, porque a experiência traz logicamente a perfeição, né? Não tem como, não tem nem outra forma, né? Nós temos sim que estar conectado, né? Então, o sistema SETA ele pode ajudar a realizar tudo o que você sonhou, né? Então, ensine as pessoas a seguirem o sistema, sempre. Lembrando que elas fazem o que você faz, né? E não o que você diz para ela fazer. Isso aí já é um lema, né, que nós já seguimos aí. Então, você pode ter acesso a todos os eventos do Brasil com SETA. Então, é só seguir lá pelo sistema, né? Então, www.sistemaseta.com.br. Faça o seu cadastro e vamos lá, vamos avançar. O segundo passo: escreva suas metas. A pessoa vai perguntar, mas para que escrever minhas metas? Né? Você tem que entender o seguinte, que o sistema ele vai te fazer, em alguma circunstância, em algum dado momento, o que? Ficar o quê? Fraquejado, ficar abatido. Então, para que nós devemos escrever, né? Para nesses momentos nós termos aquele objetivo, né, realçado, né, reanimar aquele objetivo em nós, né? Então você tem que fazer o quê? Né? Você tem que pensar, o que eu tenho que pensar, né? Então o que eu devo imaginar, né? Então o que você deseja ardentemente conquistar? O que faz os seus olhos brilharem, né? Quais são os motivos? Quais são os seus sonhos? Então isso sim você tem que colocar, porque isso vai te dar força, entendeu?
Então, talvez você esteja buscando uma forma, né, de pagar o seu carro novo, uma forma de quitar suas dívidas, ou até mesmo procurar obter uma independência financeira, não é mesmo? E para atingir esse objetivo, o que, que nós precisamos? Você precisa o quê? Determinar quais são, né, eles, e então colocar uma data para alcançá-los. Porque sem prazo, nós não conseguimos o que? Alcançar aí nossos objetivos. Então temos que ter sim prazos, né? Então as metas são o que? São sonhos com prazo. Isso é meta, sonhos com prazo. Isso significa que eles devem estar escritos. Você também precisa ter certeza que eles sejam específicos, logicamente mensuráveis. Não adianta também você fazer um sonho mirabolante, né? Tem que ser sim um sonho alcançável, né? Isso aí já é fato, né? Então, fazer uma meta, né, razoável de 2 a 5 anos, né, que é a tendência aí de uma pessoa chegar aí, vamos pensar, a 2 anos é a média, né, que é inclusive até razoável para se chegar a diamante. Então, você coloca aí de 2 a 5 anos para chegar a um cargo mais elevado dentro da empresa, sem muito desespero, com parcimônia e paciência, né? Então, se uma das suas metas é alcançar a total independência financeira, acreditamos que uma pessoa que siga corretamente o sistema CETA chegará nesse objetivo nesse período, né, de 2 a 5 anos. Você já vai ter a sua independência financeira, né? Então, para isso, por isso, na verdade, né, para maiores metas, né, pense sempre o que você quer e planeje isso nesse período, né, de 2 a 5 anos. Isso é um tempo razoável. Construa sua lista de metas, né, isso aí já foi falado, inclusive não só dos seus sonhos, mas sim também dos sonhos do seu cônjuge, né, companheiro e assim por diante. Um passo interessante também para tornar o seu negócio sustentável é fazer com que tanto você, não adianta você também querer só para o seu grupo, você também tem que ser VIP 600, entendeu? Isso aí é um programa que a empresa também institucionalizou, inclusive também tem os seus benefícios, né? Aqui eu não vou tocar no assunto, na verdade eu vou passar só por alto, só para que vocês saibam. Então, além de você ser VIP 600, tem que passar também para os seus prospectos, né? Que eles também têm que ser VIP 600 para o negócio ser sustentável. Isso é interessante. Então, o ponto alto aí da Rinode são os produtos, sempre os produtos. Eles são aí a estrela do show, né? Nós acreditamos que para construir um negócio de sucesso você deve manter uma base de 600 pontos pessoais por mês. Então, para conseguir isso, o que nós precisamos, né? Primeiro, consumir. Isso é o fato principal. Por quê? Porque consumindo a gente conhece o produto, né? Então, nós somos produtos de nós mesmos, né? Porque nós consumimos e conseguimos passar para o nosso cliente, né, o quão bom o nosso produto é. Segundo, compartilhar. Então, interessante também é compartilhar os produtos para quê? Para que outras pessoas saibam que você também é revendedor, né? Aqui falando da nossa empresa, Rinode. E também o que? Você já faz uma venda quase que indireta, porque dependendo se a pessoa, né, que você compartilhou o produto gostar do produto, né, e quiser depois, ela já sabe a quem recorrer. Isso é interessante, bastante utilizado também no marketing multinível. E, logicamente, a venda direta, né? Isso aí nós já fazemos, né, no nosso dia a dia. Então, o lucro da venda serve para quê? Para pagar esses custos e deixar o negócio de graça para você. Esse é o lucro das vendas, né? Então, o que irá ganhar de bônus, né, no plano de marketing? Para que serve isso, né? Serve para realizar os sonhos que você colocou no passo anterior. Por isso, mantém uma base mínima de 5 clientes, né, ou consumidores que irão comprar de você todos os meses. Então, isso é interessante para quê? Para você bater aquele nosso VIP 600, que é o nosso passo 3, né? Então, é fácil? Como é fácil, né? Será que é fácil? Será que não é fácil? Lógico que é fácil você bater 600 pontos, que vai dar em média hoje aí em torno de R$900. Vamos, né, dar um chute alto aí. Então, como fazer? Consumir. Se eu consumir 150 pontos, que é uma quantidade considerável, compartilhar os outros 150, já são quantos aí? 300 pontos. Os outros 300 eu vendo. Então, quanto eu consegui fazer? 600 pontos.
é um valor considerável, sempre a gente está indo em festas, em aniversário, né? Então a gente consegue fazer esse compartilhamento de produtos. Isso é interessante, né? Então, o reconhecimento do VIP 600, né? Então, para aqueles que seguem o programa de ser um VIP 600, tem um reconhecimento especial. Isso aí a empresa ela faz nos primeiros 3 meses, né? O que acontece? Um PIN VIP 600 3 meses, mais uma entrada aí no sítio, né? Para os VIP 600 aí, né? Para uma pessoa. Isso é interessante. Nos 6 meses, você já tem um VIP 600, olha o PIN aí, VIP 600, 6 meses, uma entrada no sítio, né? Dos 600 pontos para 2 pessoas. Aí já consegue, então, olha só que vai melhorando. Então isso é interessante, isso aí foi introduzido na empresa e tem muitas pessoas que não sabem, né? Não tem nem consciência disso, então é bom que isso seja explanado. Um ano, né? Como VIP 600, olha o PIN aí, né? De VIP 600, um sítio com acompanhante e um presente exclusivo do SETA, né? Além disso, todos os VIP 600 terão acesso diferenciado, né, aos eventos SETA e outros reconhecimentos exclusivos. Então olha o PIN aí como já fica bem diferente. Isso é do VIP 600 um ano. Ainda não temos ainda um ano de VIP 600, né? Por isso ainda ninguém recebeu esse PIN. Mas futuramente, né, já vão receber, né? Quarto passo, escreva lista com vários nomes, né? Por quê? Essas listas vão, o que elas vão, não, o que vai acarretar para mim? Você vai ter uma pessoa, né? Pessoas, na verdade, não é uma, são pessoas, várias pessoas. Você faz essa lista para você o que ser as pessoas do seu campo de batalha. Você vai trabalhar em cima delas, né? Para quê? Para você apresentar, né, o plano de marketing da empresa, levar essa oportunidade para essas pessoas, né? E logicamente, caso elas não aceitem, não quero, não estou no momento ideal, né? Então o que você faz? Pede mais 5 nomes. Não tem como você então me dar mais 5 nomes de pessoas, né, que você conhece, que teriam, né, o interesse de conhecer a nossa empresa, e aí elas vão te dar esses 5 nomes. Então vê que sua lista ela nunca vai ter fim, né? Então sempre que você apresentar um produto, a pessoa não tiver interesse, o que você faz? Pede o quê? 5 nomes. Porque a média de 10 apresentações, um fecha. Então o que a gente vai fazer? Sempre está alimentando aí a nossa lista, né? Então esse é o intuito. Então isso é interessante também, ó. O erro mais comum cometido por quem está iniciando é não dar valor a esta parte do negócio. Então não cometa esse erro, né? Não cometa, faça a lista, né? Se dedique a ela e sempre lembrando, né? De um não surge mais 5 oportunidades, então você vai pedir, né, mais 5 nomes a essas pessoas, sigam né? Sigam essa diretriz, né, que vocês vão conseguir sim. Beleza? Então, como elaborar essa lista, né? Então, no mínimo 100 pessoas, nunca prejugue ninguém, isso aí já é um fato, né? Isso aí é até consolidado, né? Tem muitas pessoas que, esse não dá, esse não dá, então, pô, todos dão sim, entendeu? Só basta o quê? Entender o negócio. A partir do momento que a pessoa entende o negócio, como funciona, né, o negócio Rinode, eles entram sim, independente de qualquer outra marca. Porque os produtos da Rinode são excelentes, são de boa qualidade, preços acessíveis, né? Hoje nós somos a empresa que mais cresce no Brasil, incontestavelmente, entendeu? Então, pô, nenhuma empresa cresce com produto ruim, entendeu? Então, nossos produtos são bons, nossos consultores, então, são excelentes. Então, vem para a Rinode, vem com a gente, entendeu? E coloque sempre pessoas novas, né? Então, sempre lembrando lá daquele bizu que eu dei lá. Então, o que acontece? De um não, o que acontece? Surgem 5 novas possibilidades, né? Sempre lembrando disso. Isso é interessante, né? Então, depois de escrever a sua lista, você vai qualificar a pessoa, né? Então, como qualificar? Então, você vai pensar lá nos quesitos, né? Colocar as estrelinhas nos seguintes quesitos, né? Então, condição financeira. Se a pessoa tem uma condição financeira, legal, vou botar lá um xizinho, né? Se ela tem carisma, vou botar um xizinho. Se ela tem confiança, vou botar um xizinho. Se ela é empreendedora, vou botar um xizinho. Então, pô, se eu bati os 4 passos aí, né, para qualificar essa pessoa, né, e ela, na verdade, preencheu todos esses requisitos, o que acontece? Ele é a primeira pessoa que eu vou
fazer a apresentação do plano de marketing da empresa. Ela é a primeira, eu nem penso. E as outras, que só bater 1, 2, vou treinar, pô. Vou treinar com elas. E no não delas, o que acontece? Me surgem 5 oportunidades, sempre lembrando. Então, quinto passo, contacte e convide. O objetivo do convite é criar a curiosidade, qualificar o contato, né? A marcar um encontro, nada mais, só isso. Convida, né, para criar aquela curiosidade, mas o intuito é o quê? É você chamar ele para um encontro, para poder apresentar o plano de marketing da empresa. Então, para isso não precisa mais do que 1 a 2 minutos por pessoa, até porque se você sair respondendo tudo o que o seu candidato perguntar, ele vai achar que sabe tudo, né? Então esse, na verdade, é o problema. Então isso aí que a gente tem que utilizar, essas técnicas de fechamento, já, inclusive antes mesmo de se mostrar o plano de marketing da empresa. Isso é interessante, nós saibamos. Então contactar é diferente de convidar. Então qual a diferença de contactar e qual a diferença de convidar? Uma parte incrível sobre o contato é que ele serve para o quê? Qualificar a pessoa. E saber se você vai convidá-la ou não. Então essa é a parte, interessante, sobre o contato. É exatamente isso. Você não vai convidar todas as pessoas. Só vai convidar as pessoas que querem. Entendeu? Contactar, você contacta todas, né? Agora, convidar, só as que vocês percebem, Eu particularmente uso a técnica de quê? Preencher os 4 requisitos, são as primeiras que eu vou. Não preencheu? Opa, então eu vou treinar com elas. Na verdade, mas tem muita gente também que aceita, logicamente, porque conhece, entende, gosta e entra. Então é onde a gente não deve fazer o quê? O pré-julgamento das pessoas, Então nós não estamos procurando, é uma premissa do marketing multinível, pessoas que estão procurando por algo, Esse é inclusive bem interessante, Então nós qualificamos as pessoas com base nessas duas palavras, desejo e tempo. Desejo e tempo, sempre lembrar. Então quais são as perguntas qualificadoras? Você tem interesse em fazer uma nova renda? Uma renda adicional que possa somar ao seu orçamento e te ajudar a realizar alguns sonhos? Talvez se tornar até a sua renda principal? Olha que pergunta. Olha que vontade de dizer sim. Até eu, que já sou consultor, tenho vontade de falar sim. Entendeu? Então parece uma pergunta óbvia, Mas ela não é. Muitas pessoas estão acomodadas e satisfeitas com suas situações, com a situação em que se encontram, E não são essas pessoas que estamos procurando. Ninguém está procurando essas pessoas, obstinadas. Nós estamos procurando pessoas que querem trabalhar. Esse é o intuito, A segunda pergunta qualificadora é: você teria de 1 a 2 horas por dia para investir em criar essa fonte de renda? E aí a pessoa vai falar, ou que sim, ou que não. Então passe o horário e o local e não dê detalhes. No dia da reunião, confirme a presença das pessoas e lembre-se, o telefone foi feito para contactar e convidar, não para mostrar o plano. Manter a curiosidade é também a garantia que o prospecto verá o projeto pessoalmente por inteiro. Sexto passo: faça uma reunião e mostre o plano. Depois de tomar a decisão de fazer Rinode, seu próximo passo é mostrar para todos os seus amigos e familiares o novo empreendimento que você faz parte. E com certeza você deve mostrar às pessoas mais próximas antes de todos os outros. Imagine mostrar a todos os mais distantes e deixar os seus mais chegados para depois. Seria com certeza estranho. Então marque sua primeira reunião com seu patrocinador logo na sua primeira semana de negócio. A ideia é que nos seus primeiros 15 dias, no mínimo, você tenha feito de 2 a 4 reuniões em casa. Esse é o interessante. Por que na sua casa? Muitas pessoas se perguntam. Então a reunião em casa já se provou uma das formas mais efetivas de se mostrar o plano. Pelo fato do local gerar credibilidade e ser um ambiente muito mais íntimo e agradável. Outro fator importante é a quantidade de pessoas. Como são em menor número, é possível dar mais atenção aos convidados. Isso é interessante, a gente ter essa consciência. Então, quais são as formas de mostrar o plano? Então, tem a reunião 1 a 1 ou 2 a 1.
é quando você mostra o plano para um convidado sozinho, né, ou até mais. A reunião onde você, a reunião em casa, a reunião onde você convida todos à sua casa e mostra o plano. E a APN, que é a apresentação de negócios, são reuniões com mais de 100 pessoas e acontece algumas vezes na semana. Ou em um dia específico, Essa reunião é muito boa também para levar o convidado que você está em dúvida, Se ele vai fechar, não vai fechar, toda aquela... Então é bem interessante essa reunião. E também na internet, Você pode mostrar o plano pela internet para um amigo que mora em outra cidade, usando a conferência online, ou mostrando o plano já gravado pelo YouTube, Isso é interessante também. Então, dicas para uma excelente reunião em casa. O que eu faço para fazer uma boa reunião na minha casa, chamando os meus amigos e tal. Comece a reunião no horário, esse é o ponto principal, que muitas pessoas deixam de fazer seus afazeres diários para poder estar na sua casa. Então não adianta você começar uma reunião às 7 horas, na verdade marcar às 7, começar às 7h30. Então marcou 7, começa às 7, entendeu? Não puna os pontuais, nem premie, logicamente, os atrasados, que aliás poderão não vir. 15 minutos de atraso é o suficiente, e o limite de tolerância profissional. Então sempre lembrando, marcou 7, tenta sempre começar às 7, entendeu? Se tudo der errado, 7h15, entendeu? Mas aí é na impossibilidade de não acontecer, logicamente, o início aí no horário marcado, Então sempre tenta cumprir o horário certinho, arrisca, até para você ser um bom profissional, Isso é interessante. Sete passos. Acompanhe, Além de apresentar, o que acontece? Muitas pessoas também, não vou entrar por causa disso, aí começa aquelas mesmas, desculpinhas. Então o que acontece? A pessoa, se você perceber que ela tem interesse, mas mostrou um certo receio de entrar de imediato, o que nós devemos fazer? Acompanhar, Porque muitas das pessoas que nós apresentamos não fecham na primeira apresentação, no primeiro momento, Então o que nós devemos fazer? Tá sempre acompanhando, O segredo da riqueza desse negócio está no acompanhamento, Até porque você pode apresentar para ele e o que acontece? Vem outro e fecha, Então por isso que você, para não perder essa oportunidade, o que a gente faz? Sempre está acompanhando, ligando, perguntando, fazendo esse trabalho aí que vai te trazer futuramente, logicamente, esse retorno, Então você precisa fazer sempre dois tipos de acompanhamento. O primeiro é o acompanhamento dos seus prospectos, que ainda não fecharam, e o segundo é o acompanhamento dos seus novos diretores, na verdade distribuidores. Isso é interessante, Então o sétimo passo aí é o acompanhamento deles, dos prospectos, Então isso é interessante. E por quê? Pelo fato deles serem iniciantes. Então a gente tem que chegar, dar acesso, conversar, deixar eles, na verdade, fazerem as apresentações, inclusive em número reduzido de pessoas, porque muitas das vezes a pessoa que está começando tem vergonha, tem toda aquela limitação psicológica. Então aonde que nós vamos trabalhar esse prospecto aí, inclusive ensinando tudo que nós sabemos, para quê? Para que ele venha futuramente aí passar para o prospecto dele, e inclusive duplicando todo esse sistema. Isso é bem interessante, inclusive até que seja passado, Então aí a grande estratégia é levar a pessoa até a terceira reunião. Se ela disser, olha, vou pensar, estou vendo essas coisas, fale apenas que quer levá-la na próxima reunião, para que possa conhecer alguns outros amigos que já fazem o negócio. Bem simples, Então é comprovado. Se ela for em 3 reuniões, ela irá fechar, porque já não se sente com medo. Já entendeu muito mais sobre o nosso negócio. Inclusive isso aconteceu comigo, e por isso até é interessante, isso aí eu próprio indico, porque eu em princípio não fechei, eu quis entender a empresa, conheci a empresa através de reunião, TPS, reunião caseira, reunião semanais. Então a partir de todo esse conhecimento adquirido, foi aí que eu optei pela empresa, Isso foi bem interessante. Então tá aí, o acompanhamento dos novos distribuidores, nós temos que fazer esse acompanhamento. E o passo mais importante, é o que? O fechamento, Então faça o fechamento. Isso aí
é a parte mais importante da atividade, né? Geradores de renda, né? Porque nesse passo, efetivamente, o que acontece? Nós concretizamos, né, todo o trabalho feito na lista. Todo aquele tempo, né, depreendido, fazendo nome, telefone, fazendo aquelas marcações, todo aquele tempo, na verdade, é culminado aonde? Na própria lista, né? Na verdade, no fechamento. Então, esse fechamento ele é essencial, né? Ele é um jogo de se fazer perguntas e conduzir a pessoa a efetivar o cadastro, né? Todos ficam muito nervosos e ficam pensando no não, que podem receber. Mas fique tranquilo, porque o não você já tem. Inclusive, esse é um jargão que a gente utilizava no militarismo, né? O não é certo. O sim a gente tem que correr atrás, né? Então, o não, né? Isso aí a gente usava, é um jargão que a gente usava no militarismo, né? Inclusive é isso, né? O não é certo, o sim nós temos que correr atrás, né? Tentar alcançar o sim é guerra, mas nós, né, sempre conseguimos, né? Isso aí que a gente tem que pensar, nós temos que ser confiantes em busca do sim, né? Então a primeira coisa após a apresentação do negócio é perguntar ao convidado o que ele mais gostou no projeto, né? E deixar ele compartilhar a visão dele. Deixa ele falar, pode deixar ele falar, pode deixar ele falar. Após ele compartilhar, pergunte se ele tem alguma dúvida e quais são elas, né? Para ver se você pode esclarecer essas dúvidas, né? Então, nesse momento, tiramos todas as dúvidas dele, né? E mostramos os benefícios de se entrar com o melhor kit da empresa. Qual kit? Kit top. Kit top. Sempre lembrando. E falando, né, das bonificações, né, de tudo isso que o kit top traz, né? Inclusive até com a parte do próprio investimento e do retorno do investimento, né? Então a pessoa entra com um kit top que está hoje no valor de R$ 2.220 e o que acontece? Ela consegue revender com 100% de lucro. Isso é interessante ser citado. Então após isso atacamos as principais objeções, que são: não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso é uma pirâmide, não sei fazer um negócio, não conheço pessoas. Tudo isso aí já é de praxe, né? Então o que nós devemos fazer? Entender as respostas, né, de todos esses quesitos, né? Então tá aí o oitavo passo, né? Faça o cadastro, ajude a fazer seu primeiro pedido e vá até uma franquia com ele, né? Fazer os pagamentos e retirar os produtos. Isso é interessante. Aconselhe-se com o seu upline sempre, a todo momento. Então esteja aí em contato aí com o seu upline. Ele que vai ser a pessoa indicada aí, né, a te assessorar, né, nas mais grandes dúvidas que tem o sistema, né? Então sempre tem aquela dúvida que é quase insanável, né? Então procure aí seu upline, que ele é a pessoa mais responsável aí. Ele está falando a respeito da comunicação, né? Então aí, ó, atenção, né? Então, a ajuda que o líder deve prestar a um downline não é indicar pessoas para ele ou fazer pontos no seu ID. É sim ensinar a fazer o trabalho. No início, fazendo junto, como falamos no acompanhamento, né? E o 10º passo, duplique. Duplique, entendeu? Esse aí é um dos passos também mais importantes, é a duplicação. E aí é o segredo do sucesso, né, dos imperiais do sistema SETA, é que todos têm os 10 passos como hábito e, além de continuar a segui-los todos os dias, duplicaram fortemente para o seu time. Entenda que esses 10 passos são a base, né, de todo o negócio. Se você só fizer o que está descrito neste material, você com certeza chegará ao topo. É esse teu interesse? Então duplique eles ao máximo e não reinvente a roda. Primeiro aprenda e pratique os 10 passos, depois ensine e depois ensine a ensinar. É a nossa duplicação, né? Então ensine através do seu exemplo. Exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única forma. Revise os 10 passos do SETA sempre para o sucesso com cada empreendedor que você patrocinar diretamente.
Aproveite cada oportunidade que tiver para ensinar esses passos aos empreendedores do seu grupo de negócio. Outra coisa, todo Imperial Diamante chegou porque se comprometeu em fazer e ensinar os 10 passos corretamente. Isso é interessante. Então mantenha o foco e sempre se comprometa com os comprometidos, né? Isso é interessante. E aí estão os 10 passos que foram citados, né? E lembre-se, mantenha o ritmo e a consistência, sempre e em todos os momentos. Então promova o sistema seta, edifique a sua linha ascendente, tenha senso de urgência. Então esse é o sucesso aí, a Rinode. Caminharemos juntos ao topo. Aí está meu telefone, Bruno Assis, consultor Rinode. Então o telefone é o DDD de Brasília, 61. Telefone 981418389. Aí está meu Facebook, é Bruno Assis. Pode me chamar lá, precisando. Estaremos aí à disposição para tirarmos dúvidas de todos vocês.